agora eu quero falar, como eu já disse, daquele grupo de 5 letras, que também são muito importantes, que são chamados de sofite. Elas são chamadas as 5 sofite. As 5 sofite. Que sofite quer dizer final, ou formas finais. Ou seja, são letras que as quais elas mudam de forma, o caractere muda a forma no hebraico, se elas vierem no final de uma palavra. Ok? Então, as sofite são 5 consoantes do alfabeto hebraico que recebem uma forma diferente dependendo se ela estiver no início da palavra, ou no final. Ou seja, se elas estiverem no início ou no meio, é a mesma forma. Mas se elas forem a última letra da palavra, elas mudam de forma. E são essas que nós vamos ver. A primeira sofite que nós vimos é exatamente o kaf. O kaf. O kaf, sem o dagesh, que nós vimos que se torna raf, é isso? Ele, então, se estiver no início de uma palavra, ou se estiver no meio de uma palavra, ele recebe a mesma forma. No entanto, se ele estiver no final da palavra, vamos dizer assim, que é as 3 consoantes de uma palavra, então ele vai mudar a forma. Em vez dessa forma, ele terá, então, essa forma. Aí você vai dizer, mas não é o Dalet? Parece, mas não é. E é aqui que está o que você deve prestar bastante atenção. A diferença que ele tem para o Dalet é essa parte, que é um pouco menor. O Dalet, veja, é um pouco maior. Mas você pode dizer, mas aí às vezes fica difícil. Mas tem um outro detalhe. O kaf, para você saber se é ele ou a letra Dalet que está no final da palavra, é simples. O kaf ele tem a mesma forma que o Dalet, mas essa parte de cima é um pouco menor. E a diferença é que o raf final, ou raf sofite, ele passa da linha da escrita do caderno para um pouco para baixo. Então, diga que aqui é a linha do seu caderno, a linha de baixo, e aqui é a linha de cima. Ok? Então, o kaf, ou raf sofite final, ele vai passar um pouco da margem de baixo, ou da linha de baixo da escrita do seu caderno. Então, vamos lá, vamos ver a diferença. Se nós tivermos, vamos dizer que nós tenhamos uma palavra qualquer no hebraico, em que a última letra de uma dessas palavras seja a letra Dalet. Então ele será feito assim. Ok? Ele será feito assim. Se for o raf, então ele será feito assim e assim. Veja o detalhe. Esse passou da margem para baixo da linha. E embora ele possa ser confundido da parte de cima, ele não vai ser aqui na parte de baixo. Então ele é uma consoante um pouco mais estreita. Então, se tiver uma letra assim no final de uma palavra, você vai saber que aqui nós temos um Dalet, que está sem o dagesh, então é transliterado por DH. E aqui, no final da palavra, então você vai saber que é o mesmo raf, né? Que é o kaf que perdeu o dagesh dentro dele. Então, como você vai transliterar aqui? Simples. O K e o H. Ok? Entendido até aí? Tranquilo? Vamos então para a próxima letra. A próxima sofite é, então, a letra Mem. Olha só, a letra Mem, ela recebe, como nós já vimos, a seguinte forma. É isso? A seguinte forma. Mas se ela estiver no final de uma palavra, ela recebe, então, uma forma diferente. Ela recebe esta forma, quase quadrada. Ok? Ela recebe esta forma. Ambas dentro da margem, porque eu tenho certeza que você não viu ainda nenhuma letra com esta forma. Então, vamos dizer que aqui é a linha do caderno. A linha do caderno você vai escrever no meio. Se ela estiver no início da palavra ou no meio de uma palavra, ela terá essa forma. Se estiver no final de uma palavra, ela terá, então,
esta forma. Ok? Ela terá esta forma. Entendido? Então, a letra Kaf, em segundo, a letra Mem, tem formas diferentes se estiverem no final de uma palavra. A terceira sofit é a letra Nun. Nun é uma das 5 sofit. E o Nun é bem semelhante a uma outra letra se ele estiver no final de uma palavra. Então, no início da palavra ou no meio da palavra, ele receberá esta forma. No final da palavra, então, ele terá a forma semelhante ao Vav. Lembra do Vav? Que é o nosso W? A diferença é a mesma que nós já vimos no Raf. Ele, então, apesar de ser igual, na forma, ele é diferente no tamanho. Porque o Nun sofit, ou Nun final, ele ultrapassa a linha de baixo do nosso caderno. Assim como às vezes nós escrevemos no português assim, né? O P na parte de baixo, aqui da linha, passando. Ok? Entendido até aí? Vamos então para a quarta sofit. A quarta sofit é exatamente a letra F ou a letra T que perdeu o dagesh. Mais uma vez, se ela vier no início da palavra ou no meio da palavra, ela terá esta forma. Mas se ela estiver no final de uma palavra, ela então vai receber esta forma aqui. Esta forma, ok? Ela terá essa forma e como você sabe aqui sem o ponto, é a letra F. Aqui, da mesma maneira, sem o ponto, ela é a letra F. É a mesma letra. Acontece que quando ela mudou para o final da palavra, ela ganhou uma nova forma. Ok? Nós vamos ver tudo isso quando nós estivermos transliterando os textos sagrados, porque aí vai ser a prática. Versículo por versículo, nós vamos estar transliterando os textos sagrados. Ok? Então vamos lá para a última sofit, a última forma final de uma letra no alfabeto hebraico, que nós temos é exatamente o Tsad. O Tsad, a mesma forma dos outros, se estiver no início da palavra, recebe esta forma. Se estiver no final de uma palavra, então ele vai mudar de forma e vai receber esta forma. Olha só, ele vai então ter essa forma. E qual é a diferença? A diferença é apenas na forma da letra, mas é a mesma letra com a mesma transliteração. Início ou meio da palavra, final de uma palavra. Mais uma vez, então, nós temos o Tsad sofit, ou Tsad final. Vamos lá? Vamos recapitular isso aqui. Quantas são as sofit? As sofit são 5 sofit, ou 5 letras que no final de uma palavra elas mudam de forma, ok? Vamos aprender mais uma vez, recapitulando. Quais são elas? Quais são elas? Nós temos então o Raf, nós temos então o Mem, nós temos então o Nun, temos então o Nun, temos então o Nun, temos então também o Fe e temos então o Tsad. O Tsad. Aqui na forma normal, no início ou no meio da palavra, e essas 5 sofit recebem no final da palavra a seguinte forma. Raf, esta forma, vamos supor que a margem do caderno seja aqui. Então ela recebe essa forma, passando um pouco da margem. O Mem recebe uma forma
mais arredondada, ou mais quadrada, ok? O nun recebe, então, uma forma semelhante ao vav, só que também ultrapassa a margem ou a linha do caderno na parte de baixo. O fe recebe uma forma também completamente diferente, ok? Completamente diferente. Olha só. Completamente diferente, tá? Esse não precisa ultrapassar a linha. E o tsad também recebe uma forma completamente diferente, ok? E então, cada uma dessas letras são representadas como nós já vimos. O kaf sem o dagueche, raf, K e H. O mem, então, só muda a forma, continua sendo o mesmo M. O nun, nun, só muda a forma, no final da palavra é o mesmo N. O fe, que é o P que perdeu o dagueche, se transformou em fe, né? E então, vindo no final da palavra, se transformou mais uma vez em um caractere diferente e que passa a ser representado no alfabeto português pela letra F. E então o tsad, que passa somente mudar de forma, mas que representa as mesmas duas letras no alfabeto português. Tranquilo, meus irmãos? Logo, logo, nós vamos iniciar também o estudo das vogais. E aí, quando nós chegarmos nas vogais, nós então começaremos a ler, ok? Começaremos a ler, começaremos então a compreender cada palavra. E com certeza, o Eterno estará conosco nesta caminhada, nos dando entendimento, compreensão da sua palavra. Então fica comigo, até a próxima, se o Senhor assim nos permitir.